Professor Diego Amado de Almeida está hoje aqui com a gente falando sobre as histórias de libertação dos escravos, que eu acho que até hoje não está totalmente liberto, pelo menos economicamente, né? As pessoas estão aí submissas até hoje a esse condão da escravatura. E eu não conhecia a história da senhora do café, a Maria Joaquina de Almeida, né? Uma personalidade que o professor descreve bem aqui, né? Ela era quem mandava, mas ela era mais senhora dos escravos do que do café, né, professor? Sem dúvida, e isso é uma história que vai se repetir no Vale do Paraíba, porque Maria Joaquina, por exemplo, ela se torna uma grande empreendedora, ela também começa a perceber o final da escravidão, ela, mais espertamente que seus contemporâneos, vai começar a investir em outro tipo de capital, mas ela não abre mão da escravidão. Tanto sagaz e esperta, na sua época, que ela começa a ampliar o número de casamentos dentro da senzala. Por quê? Assim eu tenho um controle dos meus escravos. Eu não vou mais atrás de você que comprometeu algo ou fez algo que eu não queria, agora eu pego a sua família. Então, se as rebeliões estão acontecendo, agora nós vamos diminuir. Então, algumas estratégias foram utilizadas por ela e por outros nessa gestão. Aí parece uma bondade, ela paga os seus escravos algumas moedas, e os escravos de Maria Joaquina são conhecidos pelo tintilhar das moedas. Mas e aí? Por que pagar os escravos? Porque eu também vou ter um certo controle. Mas que pagamento é esse? É o suficiente para se emancipar? Jamais. E talvez gastasse até comprando as mercadorias dela. Exatamente. Né? Então ela faz uma movimentação diferenciada nesse sentido, mas não abrindo mão e simplesmente intensificando e encontrando mecanismos para a manutenção. Professor, me deixa assim muito revoltado a história do Luiz Gama. Porque o Luiz Gama, pelo que eu tomei conhecimento, tinha um pai alcoólatra, pai branco, mãe negra, e ele não era escravo, mas o pai alcoólatra perdeu a liberdade do Luiz Gama numa rodada de jogo. E ele acabou vindo do Nordeste para São Paulo, para Santos, aí atuou muito, né? Foi vendido como escravo e acabou também se aproximando de Rui Barbosa, se tornou aí um autodidata, escritor e acabou Rábula. E como Rábula defendeu a liberdade de 300 pessoas, 300 escravos aqui em Pindamonhangaba. Então, ele dedicou toda uma vida a caminhos para a abolição. Foi reconhecido advogado agora há pouco tempo, pela Ordem dos Advogados de São Paulo. Ele é tratado coisa de como 2 ou advogado. 3 anos. Hoje, assim, e toda a sua dedicação a esse processo, inúmeras eram as visitas que Luiz Gama recebia de escravos ou ex-escravos por diversas situações, e dedicou mesmo a essa libertação, a esse processo. Sem dúvida, é um dos grandes patriarcas da abolição. Entendo o peso da decisão da princesa Isabel, mas se nós devemos pensar um nome para esse processo que vai levar à liberdade e a uma ideia de justiça, Luiz Gama, sem dúvida, é um nome, um grande expoente, exponencial para a história. Agora, professor, hoje, as heranças da escravidão. Então, o que ficou desse tempo? Hoje ainda nós temos um grande problema social no Brasil. Óbvio que foi provocado pela escravidão. Por que foi provocado? Final da abolição, eu tenho os escravos, então, partindo das fazendas e alguns até permanecendo na mesma condição. Não tenho espaço no meio de trabalho, eles não encontram espaço. Eu tenho um processo crescente de uma imigração que também vai vão tomar esses serviços e vão ficar em condições precárias, porque assim, o escravo era algo caro de se manter no final da escravidão e era muito caro. Mas eu precisava manter, porque eu não ia deixar que a minha propriedade se acabasse. Agora o trabalhador não. O trabalhador é fácil de trocar. Aí ele ficou doente, é um problema dele. Temos aí histórias bem fortes, né, da época da colonização italiana, que veio substituir a mão de obra negra, no Quiririm, aqui em Taubaté. Né? Mas voltando aqui à questão dos negros, né? No final da época da escravidão, o senhor começou a perceber que quando ele castigava o escravo a chibatadas, a deixar o cara dormindo em cima do formigueiro cheio de mel, era uma coisa que estragava o patrimônio dele. Como é que
aconteciam os castigos a partir daí? Tem uma história muito interessante da cidade de Bananal que eles chamam de Poço Fundo da Tortura Sem Dor. O escravo era amarrado em correntes em um poço e a água ficava sendo despejada nesse escravo constantemente, mas não só uma água limpa. Era uma água que acumulava sujeira de uma espécie de um banheiro e essa sujeira caindo em cima do escravo. Era uma forma de eu puni-lo sem deixar marcas e sem comprometer a propriedade. Mas não percebiam que talvez essa punição, não que uma ou outra fosse menos violenta, mas que ambas são extremamente violentas. Mas eles encontram formas de punir sem danificar Deixar o marcas patrimônio. sem estragar Claro, o couro e a pele do cidadão, né? é claro que vez ou outra eles ainda farão punições mais contundentes na intenção de ter um exemplo para que outros não façam. Mas isso vai sendo minimizado exatamente pela dificuldade de se comprar novos escravos e por aí vai. A herança boa, culinária, né? Dança, música. Nós pegamos as festividades religiosas, por exemplo, procissões. Nós temos uma grande marca ainda da cultura negra, as próprias... O sincretismo religioso. É uma marca muito forte, porque foi a maneira que ele encontrou de fazer com que a sua herança cultural resistisse. E toda a sociedade nasce de uma religião, nasce de uma crença. Então isso é muito forte no humano. E ele, africano, vai fazer com que a sua história, a sua memória se perpetue. Vai daí quantos municípios temos aqui no Vale do Paraíba que tem São Benedito como patrono, né? Como feriados de São Benedito. Sim. Em decorrência da cultura negra. Né? E aí os movimentos de Moçambique, Congada, que estão envolvidos nas festividades e vão mantendo essa resistência. É claro que sofrem suas transformações em decorrência do tempo, mas é uma forma de manter a própria capoeira, no caso de uma luta, ou a música. Não só no Brasil, isso se nós olharmos toda a América, nós vamos encontrar a influência dos negros na cultura, na culinária. Posso citar um exemplo externo argentino, o tango é de origem negra. Então, assim, a Argentina ainda fez pior, colocam os negros todos no navio e mandam de volta para a África, não são mais africanos, são argentinos, mandaram de volta. O Brasil não soube lidar com as condições sociais, mas em cada região dessa América nós temos inúmeros problemas. É verdade, Estados Unidos, o racismo muito violento, mais do que aqui, porque aqui o racismo é hipócrita, lá é fratricida. Olha, eu estou encantado aqui com a senhora do café, Maria Joaquina de Almeida, do professor Diego Amaro de Almeida, e eu vou ler até o final, li um pedacinho só, vou ler até o final porque a história é cativante. Essa mulher sagaz soube também tirar partido e fazer média com o fim da escravidão no Brasil. Obrigado, professor, mais uma vez. Eu agradeço, é um prazer sempre poder estar aqui.